Tirania de Aço Cap 274, montando uma equipe primeiro enquanto Berengar e Adela estavam ausentes na corte real de Granada, Honoria foi incumbida de outro objetivo. Simplificando, a princesa fugitiva que se tornou a rainha corsária estava no meio da busca por uma tripulação. No momento, ela estava dentro da cidade de Cufestein, como de costume. Ela estava flanqueada pelos guardas de Berengar e protegida de qualquer ameaça possível. A linda princesa de cabelos brancos não estava mais vestida com um vestido extravagante de nobre. Em vez disso, ela estava vestida com algo vagamente parecido com os uniformes navais que Berengar fornecera a seus marinheiros. Seus marinheiros estavam vestidos como os velhos seadores elisabetanos de sua vida anterior. No entanto, Berengar tinha uniformes personalizados para Honoria e sua equipe, em vez de tê-los completamente travestidos. Ao projetar o traje corsário de Honoria, Berengar queria algo leve, confortável e fácil de se movimentar. Em última análise, o que ele criou para ela foi um par de calças justas de veludo preto com pequenos enfeites dourados e um par de botas de couro preto de cano alto. Como traje superior, ela usava uma camisa de seda cinza e carvão com um gibão de veludo preto projetado para o corpo feminino. Este gibão foi ligeiramente enfeitado com bordados dourados. Honoria não tinha vontade de usar um chapéu na maioria das vezes, mas seria um chapéu cavalheiresco combinando quando ela o fizesse. Honoria também usava um baldrique de couro preto que continha um sapo para a bainha de sua espada e um coldre que segurava sua pederneira de repetição de 4 tiros, baseada na Samberton Flintlock da vida anterior de Berengar. Essas armas eram uma despesa enorme para produzir, mas Berengar optou por equipar ela e sua tripulação com armamento tão caro e eficaz para a segurança de Honoria. Afinal, se alguma vez se encontrassem em combate corpo a corpo com homens, estariam em grande desvantagem. Assim, sentiu a necessidade de equipá-los com armas de tiro múltiplo. Enquanto Honoria caminhava pela cidade de Cufestein, ela notou uma jovem um pouco mais jovem que ela sendo forçada a varrer do lado de fora de uma loja decadente. A garota tinha um olhar lamentável e, no momento, havia uma série de gritos dentro da loja. De relance, Honoria poderia dizer que esta garota estava com algum problema e, portanto, optou por abordá-la. No entanto, apesar de fazer isso, a garota se recusou a levantar os olhos do chão enquanto varria. Isso até que a porta se abriu e um jovem em trajes extravagantes saiu com um pedaço de papel nas mãos. Este jovem tinha um sorriso presunçoso no rosto ao anunciar corajosamente à garota à sua frente o destino que a esperava. Seus pais decidiram saldar sua dívida comigo vendendo você para meu serviço. No entanto, depois de dizer isso, a menina se recusou a fazer o que lhe foi dito e continuou a varrer o lado de fora da loja. Ela sabia que enquanto a guarda do duque estivesse por perto, nenhum mal poderia acontecer a ela, mesmo nas mãos de um nobre. O homem não tinha visto Honoria ou seus guardas. Em vez disso, ele estava muito focado na jovem e bonita garota que tinha atraído sua atenção. Quando a moça não o acompanhou de bom grado, o homem recorreu à violência. Ele agarrou seu pulso e tentou forçá-la a se afastar. Imediatamente a jovem resistiu e, por isso, o homem lhe deu um tapa no rosto e começou a levantar a voz para a menina. Você pertence a mim agora. Você não é nada mais do que um escravo que comprei para minha diversão, e você fará o que lhe disserem. Quando Honoria ouviu isso, ela começou a franzir a testa e instantaneamente se aproximou do homem. Ela ficou muito descontente com esta cena. Para começar, Berengar havia banido completamente a escravidão, era ilegal e acarretava uma pena de 25 anos de prisão perpétua. Havia muitas razões para isso, mas, para simplificar, Berengar queria evitar os séculos de questões domésticas que se seguiram à escravidão americana em sua vida anterior. Assim, ao segurar o que era pouco mais que um contrato de escravidão em suas mãos e declarar corajosamente que a jovem lhe pertencia, ele estava cometendo uma ofensa grave. Em segundo lugar, Honoria era contra a ideia de tratar as mulheres como meras escravas. Afinal de contas, ela tivera sorte com Berengário, que lhe permitia um grau de liberdade muito maior do que normalmente era permitido às mulheres da época.
Assim, quando ela se aproximou do homem, ela estava longe de ser diplomática. Sem sequer se dirigir ao homem, ela ordenou imediatamente aos guardas: Guardas, prendam este homem. Ele declarou abertamente que está se envolvendo com escravidão, e o duque Berengário deixou bem clara sua posição sobre tais atos imorais. No momento em que o jovem nobre ouviu isso, ele se virou com choque em seus olhos. Ele nem sequer notou Honoria ou os guardas próximos. A essa altura, todos em Cufestein sabiam que Berengário havia tomado uma beldade de cabelos brancos do Império Bizantino como amante. Como uma das mulheres de Berengário, Honoria tinha autoridade para ordenar a seus guardas que agissem dessa maneira. O homem imediatamente tentou declarar sua inocência. No entanto, os guardas agarraram o homem e o sequestraram. Você não entende. Isso não é escravidão. É uma simples transação comercial. A garota pagará a dívida de seus pais comigo até que seja totalmente paga. No entanto, Honoria não estava comprando sua desculpa esfarrapada e, em vez disso, olhou para o contrato dado a ela por um dos guardas que o havia prendido do jovem nobre. Depois de lê-lo atentamente, Honoria expôs as condições do contrato. Em troca de absolver a família Schneider de sua dívida com Oswald von Fieberbrunn, Landor Schneider concorda em vender sua filha Elfrun para o serviço de Oswald von Fieberbrunn em perpetuidade. Uma vida inteira de serviço a um mestre que soa como escravidão para mim. Os olhos do homem se encolheram ao ouvir isso. Este acordo deveria ser silencioso e secreto, mas por acaso, uma das amantes de Berengário estava passando com seus guardas e testemunhou tudo. Ele poderia enfrentar um período mínimo de 25 anos em um campo de trabalhos forçados, enquanto a sentença máxima aplicada à escravidão era prisão perpétua, o que significava que ele seria forçado a trabalhar em trabalhos árduos até morrer. Apesar de seu status de nobre, sob as reformas legais de Berengário, ele não recebeu nenhum tratamento especial em relação à lei, como tal. O homem ficou apavorado com o resultado e começou a entrar em pânico. No entanto, ele foi bem contido pelos guardas próximos que aguardaram a chegada dos policiais para prender o homem. Sem outras opções, o homem começou a gritar com a jovem que tentou comprar em um ataque de fúria. Sua cadela. É melhor você rezar para que eu nunca escape. Porque se eu escapar, você morrerá uma morte sangrenta. Houve várias testemunhas oculares da resposta desse homem, e ele havia declarado tolamente a intenção de assassinar a vítima de seu crime. Assim, para fazer dele um exemplo de todos os escravistas em potencial, os tribunais de Berengar acabariam usando isso como desculpa para jogar o livro no homem e mantê-lo em um campo de trabalhos forçados até o dia de sua morte. Embora a família do homem protestasse contra essas ações, não havia nada que eles pudessem fazer em resposta ao poder esmagador que Berengário detinha. Afinal, eles eram uma família nobre menor subindo na escada social devido à riqueza que ganharam com alguns pequenos negócios em Kufstein. Depois que o homem foi arrastado acorrentado pelos agentes da lei, Honoria se aproximou da jovem chamada Elfrun, que estava em lágrimas. Ela estava grata por sua vida ter sido poupada de uma terrível experiência de escravidão sexual. No entanto, ela também lamentou o fato de sua família estar disposta a condená-la a um destino tão cruel devido à dívida com o nobre menor. Sem opções, a menina começou a se desesperar, e Honorias sabia que era isso mesmo. Como tal, ela apresentou uma alternativa viável para a menina. Você é uma mulher livre agora e, portanto, a escolha do que fará no futuro depende de você. Mas se eu fosse você, também não gostaria de ficar com uma família que tão facilmente me vendeu como escrava. Enquanto Elfrun chorava, ela falou os pensamentos em sua mente para a bela e reconfortante jovem ao lado dela. Não tenho para onde ir, mas nunca mais poderei olhar para meus pais da mesma maneira depois disso. Com um sorriso gentil em seu rosto, Honoria agarrou o ombro da garota, fazendo-a olhar para ela com choque. Honoria começou a arrastar a garota em seus braços e abraçou enquanto acariciava seus longos cabelos loiros sujos. Se você não tem outro lugar para ir, pode se juntar a mim. Estou reunindo uma tripulação para zarpar pelo Mediterrâneo. Aventura e glória o aguardam. Você está pronto para a tarefa?
Ao ouvir isso, Eufrum teve um brilho nos olhos. A oferta seduziu e, como tal, ela engoliu as lágrimas antes de assentir com firme determinação. Tal destino era melhor do que ficar em Kufstein esperando para ser vendido para outro homem. Sim. Com isso dito, Honoria conseguiu seu primeiro membro da tripulação. Ela só precisava de mais algumas dezenas, e ela teria uma tripulação de tamanho normal para tripular seu futuro saveiro de guerra. Claro, treinar essas prostitutas para serem uma equipe de corsários eficaz era outra história. Tirania de Aço Cap 275, conspirando contra os conspiradores depois de tomar o café da manhã com o sultão de Granada, Berengar tomou seu banho matinal. Embora a casa de banhos do Castelo de Granada fosse melhor do que a maioria, ainda não se comparava ao projeto elaborado que Berengar havia feito para si mesmo. No entanto, foi o suficiente para fazer o trabalho e, após terminar o banho, Berengar vestiu seu traje extravagante antes de se reagrupar com o dela. A jovem parecia visivelmente estressada, como se tivesse pensado em quais ações tomar durante todo o sono. No entanto, Berengar agarrou sua pequena noiva e a empurrou em seus braços enquanto acariciava seus sedosos cabelos dourados. A garota havia acabado de deixar seus aposentos antes de encontrar Berengário e, como tal, estava curiosa sobre as informações que Berengário poderia coletar na noite anterior. Como tal, ela olhou em volta com cautela para se certificar de que ninguém estava por perto antes de fazer a pergunta em sua mente com uma voz calma. O que você descobriu? Berengar aninhou sua bochecha contra ela para fazer uma demonstração de afeto. Se alguém estivesse observando secretamente seus movimentos, pensaria que os dois estavam se abraçando como um casal costuma fazer. Depois de chegar perto de seus ouvidos, ele sussurrou para sua pequena noiva. É pior do que pensávamos, Yusuf, o irmão mais novo de Azan, e pelo menos 3 de seus ministros estão envolvidos em uma conspiração para assassinar o sultão e colocar a culpa em nós. Eles pretendem criar um califado teocrático aqui em Granada. Embora Adela tenha ficado chocada ao ouvir isso, ela fez o papel de uma noiva que estava sendo adorada por seu futuro marido e, como tal, ela não fez nenhuma expressão facial para indicar seus verdadeiros sentimentos. Quando eles planejam fazer isso? Berengar dançou ligeiramente com Adela enquanto beijava sua testa antes de falar mais sobre os planos. Hoje à noite, no jantar, eles pretendem envenenar a bebida de Azan. O copeiro faz parte da conspiração. Já despachei meus agentes para reunir mais informações. Não podemos permitir que isso aconteça. Depois de dizer isso, Berengar se separou do longo abraço e segurou a mão de Adela com força enquanto agia como se não estivessem apenas conspirando. Bem, meu amor, acho que é hora de você tomar café da manhã. Já comi com o sultão, mas vou acompanhá-lo de qualquer maneira. Com isso, Adela assentiu e seguiu Berengário até o refeitório, onde o resto da dinastia de Azan estava ocupado tomando café da manhã. Quanto a Berengário, observava em silêncio as discussões que se desenrolavam à mesa. Depois de um tempo, a refeição acabou e Adela e Berengário ficaram livres para voltar aos seus afazeres. Berengar procurou o sultão e finalmente o encontrou em seu escritório mais uma vez. Como tal, Berengar decidiu investigar se Azan sabia que estava sendo conspirado contra ele. Assim, ele fechou a porta atrás de si e começou a questionar o jovem sultão de uma forma não muito óbvia. Berengar trouxe seu tradutor com ele, embora o assunto que eles discutiriam fosse confidencial. O homem que Berengar usou como tradutor era de sua própria corte e era alguém em quem Berengar podia confiar com informações críticas. Como tal, ele começou a falar com Azan enquanto suas palavras eram traduzidas para o árabe. Perdoe-me se não é o meu lugar, mas tenho a sensação de que alguns de seus ministros não são exatamente bem-vindos à ideia de eu ficar aqui. Quando Azan ouviu isso, ele começou a franzir a testa, não por causa da escolha de palavras de Berengário, mas porque Berengário estava certo quando disse isso. Como tal, ele suspirou pesadamente antes de descansar o rosto nas mãos. Foi só depois de alguns momentos que Azan começou a falar.
Meu irmão é uma pessoa profundamente religiosa e é tolo o suficiente para acreditar que os imãs deveriam governar o Estado. Não sei de onde ele tirou essas crenças. O que sei é que ele está profundamente perturbado com a natureza mais secular de nossa família como governantes. Assim, ele vem conspirando com meus conselheiros mais fanáticos há algum tempo. Temo que, eventualmente, eles farão um atentado contra a minha vida. Lamento incomodá-lo com essas coisas. Suponho que você também deve ter dificuldades em casa, afinal, você é uma das figuras de proa da reforma alemã, e deve haver católicos obstinados que o cercam e tramam contra você. Berengar sentou-se diante do homem e tirou um frasco do bolso e bebeu um gole. O sultão olhou pensativo para o frasco enquanto Berengar o fazia, vendo a expressão esperançosa no rosto do homem. Berengar tampou o frasco e jogou-o para ele antes de explicar seu conteúdo. É um vinho fortificado, nós o produzimos no sul do Tirol. Tornou-se uma das minhas bebidas favoritas. O homem tirou rapidamente a tampa do frasco antes de cheirá-lo. Depois de fazer isso, ele experimentou. Quando fez, seus olhos começaram a brilhar de excitação antes de tomar outro gole. Depois de beber o suficiente, ele devolveu o frasco a Berengário, que estava meio vazio, e Berengário apenas riu em resposta. Você gosta, hein? Para isso, o sultão acenou com a cabeça antes de suspirar pesadamente. É uma pena que eu não possa beber abertamente. Os mais fiéis dos meus seguidores ficariam descontentes se me vissem fazendo tal coisa. Em resposta a isso, Berengar tomou outro gole antes de abordar as preocupações anteriores do sultão. Não posso dizer que tive problemas com católicos fanáticos em minhas fileiras. Fiz um expurgo completo dessas pessoas durante minha ascensão ao poder. Eles foram removidos de suas posições de poder e substituídos por pessoas com ideias semelhantes. Se o que você diz é verdade, os fanáticos de sua corte já estão tramando sua morte. Eu tomaria cuidado se fosse você. Qualquer um que remotamente desfavoreça sua natureza secular pode ser uma ameaça. Diga-me, quem em sua corte você rotularia de fanático? Azam pensou sobre isso por alguns momentos antes de chegar a uma conclusão repentina. Entre todos os membros de sua corte, poucos olhavam com carinho para seu governo secular, a maioria deles eram fundamentalistas religiosos. Como tal, ele rapidamente começou a escrever uma lista de possíveis suspeitos e suas ocupações. Entre os membros listados estavam seu irmão, a maioria de seus conselheiros, seu copeiro, seus cozinheiros e até mesmo duas de suas esposas. Ele começou a ficar paranoico ao pensar nessas pessoas como assassinos em potencial. Eventualmente, Azam olhou para Berengário com uma expressão de pânico em seus olhos, que lentamente começou a se transformar em uma expressão de terror. O que eu faço? Qualquer uma dessas pessoas próximas a mim pode ser um assassino em potencial? Os lábios de Berengário começaram a se curvar em um sorriso perverso enquanto ele começava a encher o jovem sultão com ideias de tirania. Como tal, ele tomou um gole do frasco mais uma vez antes de expressar os pensamentos em sua mente. Qualquer pessoa, não importa qual seja sua relação com você, que seja uma ameaça em potencial deve ser removida de qualquer posição em que possa colocar sua vida em risco. Seu copeiro, por exemplo, vejo que você o listou como uma ameaça em potencial. E se esta noite for a noite em que ele coloca veneno em seu cálice? Vários de seus cozinheiros também estão listados. Eles podem facilmente envenenar sua comida sem que você perceba. Seu marechal. Ele pode reunir fundamentalistas religiosos em seu exército para atacá-lo pessoalmente. O capitão da guarda da sua casa. Ele pode colocá-los contra você a qualquer momento. O que você precisa fazer é remover essas pessoas imediatamente enquanto se cerca de aliados. Não pretendo sugerir que você se cerque de bajuladores que dizem o que você quer ouvir. Eles são igualmente perigosos. Você precisa de pessoas para apoiá-lo, pessoas que compartilham sua visão. Deve haver algumas pessoas em sua corte que acreditam em sua causa.
Acho difícil acreditar que seu pai possa governar por tanto tempo como um governante secular sem ser assassinado se todos neste reino forem fundamentalistas religiosos como você se cercou. Você deve fazer uma lista de seus seguidores leais, homens que matariam e morreriam por você, e fazer com que removam todas as pessoas desta lista esta noite no jantar. Se necessário, não tenha medo de derramar sangue. Não como beba até ter assegurado sua posição. Essa é a minha sugestão. Azan levou a sério as palavras de Berengário, mas não as colocou imediatamente em ação. Em vez disso, ele olhou para Berengário com um olhar de confusão antes de fazer a pergunta em sua mente. Por que você está disposto a me ajudar a tal ponto? Mal nos conhecemos e viemos de dois mundos diferentes. A expressão de Berengário caiu para uma de pura frieza enquanto se dirigia ao jovem sultão sobre suas preocupações. Vi homens de todas as denominações matarem e morrerem em nome de sua religião. Esses homens nunca deveriam ter uma posição de poder, isso só traz morte e destruição para cada pobre alma apanhada em seu rastro. Embora eu não o conheça há muito tempo, posso dizer que você é um homem capaz de levar seu povo a uma nova era de ouro, em que um homem não é perseguido pelos fiéis porque vê o mundo por uma lente diferente da religião. O caminho para o poder está cheio de cadáveres de seus inimigos. Se você não tiver estômago para fazer o que é necessário, um dia os inimigos ao seu redor conseguirão reivindicar sua vida. Você perguntou por que eu estava ajudando você? Você poderia dizer que é porque eu prefiro não ver o potencial de um grande homem extinto por fanáticos religiosos. Dito isto, Berengário levantou-se da cadeira e aproximou-se da porta. Foi só depois de agarrar a maçaneta e começar a abri-la que ele revelou a última parte de sua linha de pensamento. Para constar, eu matei meu irmão quando ele fez um atentado contra a minha vida. Se eu tivesse feito isso antes, eu poderia ter me salvado da perda do meu olho direito. Aprenda com o meu erro e poupe-se de algum sofrimento. Depois de deixar sua mensagem, Berengário deixou o escritório do sultão e permitiu que o jovem continuasse a discussão. Se Azan seria ou não capaz de sobreviver à noite, dependia inteiramente de como ele procederia com as informações que Berengário fornecera. Tirania de Aço Cap 276. Purgando a oposição, a hora finalmente havia chegado. Mais uma vez, Azan deu um grande banquete para comemorar a chegada de seus convidados do Oriente. Esses convidados, é claro, eram Berengário e seu anfitrião. Ao mesmo tempo, Azan sentou-se à cabeceira da mesa com sua primeira esposa e sua família reunida ao lado dele. Yusuf sentou-se do outro lado da mesa com seus aliados por perto. Berengário e seu anfitrião foram apanhados entre duas facções que disputavam o poder no meio da mesa. Ele não sabia se Azan havia levado a conversa a sério ou não, mas de qualquer forma, ele teria um bom show esta noite. Berengar decidiu arriscar e permitir que o jovem sultão crescesse como governante. Assim, além de ter sua guarda por perto para proteger a vida de Adelaide dele próprio, Berengar planejava sentar e assistir ao show. Ele não estava nem um pouco nervoso. No entanto, Adela estava tendo dificuldade em ficar parada. Ela estava cheia de ansiedade e temia a possibilidade de o sultão ser envenenado, e ela e Berengar assumirem a culpa. Vendo sua noiva ficando inquieta, Berengar agarrou sua mão e sussurrou para ela com uma voz cheia de confiança. Relaxa. Vai dar tudo certo. Ao sentir o calor da mão de Berengário, Adela começou a acalmar-se. Ela fechou os olhos e respirou fundo enquanto segurava a mão de Berengário com força. Com o passar do tempo, a comida acabou sendo trazida para a mesa, onde Berengário e Adela esperaram que os muçulmanos fizessem suas orações. Depois que isso acabou, Berengário olhou para Azan com intenções ocultas. Ao fazê-lo, o copeiro começou a servir o vinho de Azan. Embora Berengário não tivesse dito abertamente que o cálice seria envenenado, ele o insinuou fortemente. Assim, ele esperava que o jovem sultão não fosse tolo o suficiente para beber dela. Depois de pegar o olhar de Berengar, Azan acenou em resposta, o que sinalizou para Berengar que tudo ficaria bem. Vendo isso, Berengário começou a relaxar um pouco a mão de Adela.
Em vez disso, ele começou a beber do suco de fruta que era servido para o consumo deles. Ele sabia que o seu copo não seria envenenado, afinal, ele era o bode expiatório que os conspiradores pretendiam implicar em seu crime. Assim, ele tomou um grande gole antes de colocar o cálice na mesa. Depois de fazer isso, Azan bateu em sua taça com uma colher, chamando a atenção de todos antes de fazer um discurso. Gostaria de fazer um brinde aos nossos convidados da Áustria. Vejo grandes coisas acontecendo entre nossos dois reinos em breve. Eles viajaram um longo caminho para nos ajudar em nosso momento de necessidade e, como tal, gostaria de agradecer pessoalmente Duque Berengário pela assistência que me prestou durante sua estada. Quando essas palavras foram ditas, Yusuf e seus aliados se entreolharam com olhares preocupados. Eles não sabiam exatamente a que Azan estava se referindo. No entanto, não importava. No final, Azan ainda seria envenenado e Berengário levaria a culpa, ou assim eles pensaram. Depois de dizer sua opinião, Azan ergueu o copo no ar e disse as palavras finais de seu brinde. Para uma nova idade de ouro. Berengar levantou rapidamente o copo e respondeu antes de beber seu conteúdo. Quanto a Azan, ele não tomou um gole do copo e, em vez disso, colocou-o sobre a mesa, ainda cheio até a borda. Ao fazer isso, Yusuf e seus aliados ficaram alarmados. Azan deveria beber o suco de fruta misturado com arsênico, mas ele não o fez. Como tal, Yusuf começou a colocar a fachada de um irmão preocupado enquanto fazia Azan a pergunta em sua mente. Querido irmão, seu estômago está embrulhado. Por que você não bebe depois do brinde? Para isso, Azan apenas zombou enquanto empurrava o copo sobre a mesa, deslizando-o para Yusuf sem derramar uma gota. Depois de fazer isso, ele olhou para Yusuf com um olhar intimidador. Irmão, prove sua lealdade a mim e beba deste cálice. Afinal, se você realmente me apoiasse, ficaria feliz em garantir que não estou prestes a ser envenenado, não é? No momento em que Azan disse isso, os olhos de Yusuf se arregalaram em choque, assim como seus aliados. Yusuf começou a protestar enquanto tentava não beber do cálice que sabia estar envenenado. Eu não ousaria beber do cálice premiado do sultão. Seria desrespeitoso. Em resposta a isso, Azan sorriu cruelmente e falou o que pensava. Temo que vou ter que insistir. Imediatamente após dizer isso, o jovem sultão estalou os dedos. Ao fazer isso, o guarda da casa que estava presente imediatamente conteve Yusuf e seus aliados à mesa, bem como o copeiro que envenenou a bebida. Enquanto Yusuf lutava desesperadamente para escapar dos guardas da casa que o mantinham no lugar, um dos homens leais a Azan tinha um sorriso perverso no rosto enquanto pegava o cálice envenenado e forçava seu conteúdo na garganta de Yusuf. Em segundos, Yusuf começou a espumar pela boca enquanto começava a ter convulsões, acabando por falecer no local. Ao ver isso, as mulheres presentes começaram a gritar de horror, inclusive dela, que estava sentada ao lado de Berengário. Berengar, é claro, estava apreciando a visão como se fosse o show mais divertido que ele já havia assistido. Depois que o corpo de Yusuf caiu no chão, Azan deu um novo decreto aos guardas presentes que eram leais a ele. Meu irmão tentou me envenenar. Os homens que estão sentados ao lado dele conspiraram contra minha vida para usurpar minha posição. Matem todos eles. Com isso dito, os guardas da casa lançaram suas lâminas quando começaram a massacrar os fanáticos religiosos que compunham a corte real de Azan. Imediatamente uma lança foi enfiada nas costas do marechal onde se projetava em seu peito. O sangue derramou sobre a mesa enquanto o mestre espião olhava horrorizado para a visão, porém antes que ele pudesse reagir, sua jugular e as artérias carótidas foram cortadas por outro homem leal ao sultão. Enquanto isso acontecia, os guardas de Berengário cercaram ele e Adela formando uma parede de aço ao redor de seu mestre e sua noiva para protegê-los do caos. Eles empunhavam seus mosquetes com baionetas afixadas em todas as direções, preparados para matar qualquer um que decidisse feri-los. Quanto a Azan, ele se sentou à mesa e começou a cavar a comida. Vendo o anfitrião do banquete dar a primeira mordida, Berengar fez o mesmo.
No meio do derramamento de sangue, dois governantes comeram a carne na mesa como se a visão horrível não causasse o menor desconforto. Em pouco tempo, os guardas haviam esvaziado o refeitório e começaram a se espalhar por todos os cantos do castelo, matando todos na lista de nomes que Azan havia escrito como um assassino em potencial dentro de sua corte. Sons de aço colidindo com aço ressoaram quando a guarda real começou a lutar entre si. Os leais Azan foram alertados sobre o evento com antecedência e estavam adequadamente armados e preparados para o massacre. Yusuf e seus aliados não tinham como saber que Azan tirou os guardas leais a eles de folga durante a noite e os substituiu por outros leais a ele. Afinal, véus de cota de malha cobriam todos os seus rostos. Depois de massacrar a oposição na mesa de jantar, os guardas leais foram para os aposentos dos guardas desleais e começaram a matá-los enquanto dormiam. Alguns acordaram com os sons do caos e se prepararam, mas não foi o suficiente para poupar suas vidas. Enquanto Berengar comia o cordeiro assado, ele comentou sobre o sabor como se o banho de sangue que acontecia ao redor deles fosse inexistente. Vou te dizer uma coisa. O cordeiro é o rei de todas as carnes, e seus chefes sabem prepará-los maravilhosamente. Azan suspirou ao ouvir isso antes de responder com uma expressão abatida. É uma pena que a maioria dos funcionários da minha cozinha serão expurgados esta noite. Berengar apenas acenou com a cabeça ao ouvir isso e respondeu com uma voz igualmente deprimente. É realmente uma pena. Adela estava no meio de sua cadeira, surtando. Ela nunca tinha visto tanta violência e brutalidade. Foi chocante para ela. Quando ela começou a entrar em pânico, Berengar agarrou sua mãe e tentou acalmá-la. Relaxe, querida, tudo ficará bem. Adela, sem saber, começou a gritar com Berengar ao se levantar de seu assento. Tudo bem? Como você pode chamar isso de bom? Como você está tão calma em uma situação como esta? Como você ainda pode comer apesar de todo esse derramamento de sangue? Acho que vou passar mal. Depois de dizer isso, Adela se inclinou e vomitou o conteúdo de seu estômago. As visões e cheiros eram demais para sua mente frágil lidar. Berengar lamentou profundamente tê-la trazido. Tal visão era algo que ele nunca quis que ela testemunhasse. Berengar sentou Adela ao lado dele e começou a esfregar seus ombros enquanto a confortava. Seu olhar estava fixo no andar de baixo, assustado demais para olhar para a exibição selvagem que a cercava. Se eu soubesse que as coisas acabariam assim, nunca teria trazido você aqui, Adela. Eu realmente sinto muito. No entanto, sou um homem que lutou na linha de frente da guerra. Isso é trivial em comparação com o que eu testemunhei. Enquanto ele confortava Adela, uma das esposas de Azan puxou uma adaga de seu vestido e atacou o jovem sultão. No entanto, antes que ela pudesse alcançá-lo com sua lâmina, um dos guardas de Berengar baixou o mosquete e disparou um buraco do tamanho de uma bola de golfe em seu peito, matando-o no local. Alguns dos outros guardas também baixaram imediatamente seus mosquetes com rifles, representando uma ameaça para as outras esposas do sultão. Ao ver isso, Azan ficou chocado por saber que algumas de suas esposas estavam entre a oposição, mas ela nunca pensou que elas ousariam matá-lo. Assim, enxugou o suor da testa antes de se dirigir a Berengário. Obrigado. Se não fosse por seu aviso, ou seus homens, eu teria morrido esta noite. Berengário abanou a cabeça. Ele ainda estava confortando Adela quando falou com Azan e, portanto, estava relativamente calmo sobre a coisa toda. Sem problema. Então eu tenho que perguntar o que acontece agora. Enquanto os gritos da matança continuavam ao fundo, Azan começou a falar de seus planos para o futuro. Nos próximos dias, expurgarei a oposição do meu exército quando apenas homens leais a mim permanecerem entre suas fileiras. Podemos discutir a ajuda militar que você ofereceu. Devo a você minha vida e uma aliança militar entre nossos dois reinos e ao menos posso fazer para recompensá-lo. Enquanto ouvia os planos de Azan, Berengário derramou um pouco de seu vinho fortificado em seu cálice. Depois que Azan terminou de falar, ele levantou a taça no ar e falou as palavras. Salam alaikum. Em resposta a isso,
Azan ergueu seu novo cálice antes de responder com a frase "Wa alaikum salam". Os expurgos do reino de Granda continuariam por mais alguns dias. Milhares de conspiradores de todas as facetas da sociedade e aqueles leais a eles seriam massacrados por Azan enquanto ele solidificava seu poder como sultão de Granada. Afinal, nem todos os fundamentalistas religiosos que queriam a remoção de Azan estavam estacionados em Granada. No final desse evento, o sultão Azan al-Fadl reinaria supremo no Emirado de Granada e, ao fazê-lo, forneceria a Berengar um aliado valioso na Península Ibérica. Com interferência de Berengário, a era do governo secular em Granada havia realmente começado. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.